en la ciencia. Salve meus manos, como é que vocês estão, beleza? Bom, então dando continuidade aqui nas aulas do canal, esse é o nosso segundo vídeo, onde eu vou estar apresentando para vocês um pouco do conteúdo sobre os números inteiros. A gente vai estar agora mergulhando um pouquinho aí, o que seria, como surgiu, sabe? Representações, tranquilo? Então, bora lá. Bom, os números inteiros, eles abrangem os números naturais, o zero como elemento neutro e os números negativos. Esse conjunto ele é infinito, tanto para a esquerda quanto para a direita. Ele é representado pela letra Z, que vem do alemão, significa Zahl, perdão pela pronúncia, que significa número. E todo número inteiro ele possui um antecessor e um sucessor. Por exemplo, o zero como centro do elemento neutro, menos 1. O seu antecessor seria o menos 2 e o sucessor o 0. Assim como o 2 aqui, por exemplo. O seu antecessor o 1 e o seu sucessor o 3. Aqui para o lado da direita, nós temos os números naturais, que seriam os números naturais, os números positivos, né? Infinitos. É infinito. E aqui do lado esquerdo, os números inteiros negativos. Até o infinito. Menos 1, 2, 3, até o infinito. Bom, aqui como vocês podem reparar, do lado esquerdo, os números possuem um sinal negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Já do lado direito, os números positivos eles não possuem um sinal de mais. Ou seja, o sinal de mais nos números inteiros positivos, eles são opcionais. Se não tiver, é positivo. Mas pode colocar também, é só uma observação. Beleza? Bom, agora algumas ramificações dos números inteiros. Bom, o primeiro aqui é Z, simbologia usada, significa o conjunto dos números inteiros. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, infinito, para ambos os lados. Já o segundo aqui, o símbolo Z com o asterístico, é o conjunto dos números inteiros, com exceção do zero, como está escrito aqui, entre chaves. Menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2 e 3. Com exceção do zero. Asterístico, exceção do zero. Números inteiros com o sinal de mais, o Z, com mais. São os números inteiros não negativos. Ou seja, 0, 1, 2, 3, até o infinito. Beleza? Inteiros com sinais de mais, não negativos. Inteiros com sinal de menos são os números inteiros não positivos. Infinito, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Tranquilo? Agora tem a junção. Quando tiver o símbolo dos números inteiros, o Z, o asterístico e o mais, significa que é o conjunto dos números inteiros, com exceção dos negativos e do zero. 1, 2, 3, até o infinito. Aqui, exclui a existência do zero e dos números inteiros negativos. Só fiquem os positivos. Aqui, neste último caso, o símbolo dos números inteiros, o Z, o asterístico e o menos. Bom, é como se juntássemos os inteiros com o asterístico e os inteiros com o sinalzinho de menos. Significa que exclui a exceção do zero, não tem o zero, e os inteiros positivos. Neste caso, aí como exemplo, menos 3, menos 2, menos 1, somente os inteiros não positivos. Beleza? Essas foram algumas das ramificações que a gente pode estar encontrando em alguns conteúdos. Pode vir em problemas, em alguns livros que talvez vocês podem estar estudando. Às vezes podem trazer essa simbologia para vocês também. Para vocês não se perderem, saber o que é, tá aí. Outra coisa interessante dos números inteiros são os números opostos. O que são esses números opostos? Então, significa que eles estão à mesma distância do zero na reta numérica.
Aqui nós temos a reta numérica representando os números inteiros. O zero como elemento neutro. Para o lado direito, os números inteiros positivos. E do lado esquerdo, os números inteiros negativos. Aqui eu peguei como exemplo o número -6. Se nós fôssemos contar da unidade do -6 até o zero, seriam 6 unidades, 6 distâncias. E do zero até o 6 seriam também 6 unidades, a mesma distância, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, do -6 ao zero, 6 unidades, do zero ao -6, 6 unidades. Então, o -6 e o 6 são números opostos. Agora, se nós pegássemos o -3 e o 5, do -3 até o 3, nós temos 3 unidades de distância. E do 0 até o 5, nós temos 5 unidades de distância, ou seja, são diferentes. Portanto, não são opostos. Tranquilo? Opostos à mesma distância deles ao zero, fechou. Não opostos, distâncias diferentes. Beleza? Mais pra frente vamos estar trazendo mais alguns exemplos e deixando isso mais claro. Agora, queria contar um pouquinho da história, né? Da história dos números inteiros. Por quê? É importante também a gente saber, né? Como surgiu, por quê, né? Bom, a evolução dos números inteiros, assim como os conjuntos numéricos, ocorreu de modo a colaborar com a necessidade da humanidade. Eles precisavam de algo mais, estava faltando alguma coisa, né? E os números inteiros apareceram quando os números naturais não satisfaziam mais todas as necessidades. Com o início do Renascimento, surgiu a expansão do comércio, aumentou a circulação do dinheiro. Então, eles foram obrigados, os comerciantes, a expressarem situações envolvendo lucros e prejuízos. Porque uma vez que você mexe com o dinheiro, a gente não tem só lucro, né? A gente também pode ocasionar prejuízos. Então surgiu a necessidade de expressar esses prejuízos, essa perca, talvez, em números, em símbolos. Então ocorreu o surgimento dos números inteiros naquelas mediações. E aí de lá pra cá só foram aprimorando, colocando símbolos, uma linguagem simbólica. E hoje é o que nós encontramos, né? Todo esse complexo, esse mundo inteiro. Lindo e bonito. Bom, então, aqui foi um pouquinho sobre o que são os números inteiros, a sua simbologia, um pouquinho da história. Na próxima aula eu vou trazer um pouquinho das propriedades e alguns exemplos de operações, tal. Tranquilo? Então, fechou? Até a próxima, galerinha. Tamo junto, valeu.